família promessista, tá achando diferente, né? Hoje sou eu que tô abrindo. Eu sou mais bonito, rapaz. Olha aí. Hoje estamos em bando, quadrilha aqui. Esse povo lindo. Fala pessoal, não sei pra onde tá ali. Fala, povo. Estamos aqui com Wesley, pastor Sérgio Vaz, presbítero Sérgio Vaz. A Dana quase me mata. Fala pro Jefferson que você Não é pastor. E hoje, para acabar de acertar a situação difícil, trouxemos um diácono. Tô aqui pra salvar. Diácono Jorge. Tá pra apaziguar. Hoje nós estamos com um formato diferente, seguindo aí as sugestões de vocês, né? A gente poder tratar sobre outros assuntos, além de pastorais, além dos pastores e líderes ministeriais. Nós vamos tratar aí sobre esses assuntos, sobre outros assuntos, né? Além disso, além do que a gente já vem tratando aqui. Então, é importante que você participe com a gente. Siga a gente lá no Instagram também, @promessistasrio. Você pode ir lá, deixar a sua sugestão, sugira o tema que você queira que a gente trate aqui. E a gente vai procurar pessoas para a gente poder tratar, conversar, aprender mais, né? Isso é o mais importante para nós, podermos evoluir nesse processo que a gente está. E nesse podcast nós estamos aqui eu estou aqui com uma boa parte de uma equipe técnica, né? Com conhecimentos técnicos, para que a gente possa falar da importância, dos valores da Igreja Adventista da Promessa nas redes sociais. Isso não diz respeito somente à Convenção Rio de Janeiro, diz respeito às redes sociais da Igreja Adventista da Promessa, o canal TV Viva a Promessa, o Instagram, as convenções, outras convenções, você poder se alimentar, né, do que a igreja tem proporcionado para você. Temos muito conteúdo de qualidade, relevante e que são condizentes com a sua fé. Então é importante a gente poder estar tratando aqui sobre esses assuntos. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Não. Nada a ver. Todo mundo assim, falar não. Pode seguir. Então vamos começar aqui falando sobre os valores, né? Falando sobre os valores da igreja nas redes sociais. A gente sempre, como parte técnica, né? O Sérgio, líder ministerial aí do Ministério de Música e Arte, né? O Diácono Jonas trabalha com a gente também na área técnica, né? Da comunicação, né? E fica ali entre a comunicação e a música também. E já ia falar diácono, ó. E o Wesley trabalha com a gente muito focado nessa questão de redes sociais. Ele é o único especialista profissional aqui que pode falar com autoridade, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas você trabalha com rede social, né? Com mídias, né? Trabalho. Antes eu trabalhava mais focado, né? Como metendo a mão na massa mesmo, criando conteúdo e tal. Mas hoje eu sou mais focado em análises e estratégias do marketing no meio digital, né? Então, a minha função hoje é mais analisar, entender e elaborar estratégias para que a gente consiga alcançar um objetivo do que necessariamente ficar pensando em postagem, ficar pensando em conteúdos. Apesar de que eu gosto muito dessa área, né, do marketing. Mas a faculdade que você fez é faculdade de... Fiz faculdade de Publicidade e Propaganda. Aí. Em 2012. Terminei em 2012. Então vamos bater um papo aqui sobre a questão desses valores nas redes sociais. A gente vê que há uma defasagem aí nas redes sociais, quando a gente diz para inscritos, né? A gente olhar o número de membros com o número de inscritos, nunca bate, né? Essa relevância nas redes sociais. É claro que a gente melhorou aí na pandemia, claro, né? Deu um grande salto, mas ainda estamos muito longe ainda de poder alcançar um patamar que, vamos dizer assim, onde o nosso conteúdo está sendo bem aproveitado aí por todos, né? Sim. Um de cada vez. Eu tô de cabeça baixa, mas você tá falando, mas eu tô... Presta atenção, tá mexendo no áudio ali. Tá certo. Então, vou começar, né? Como eu mais trabalho, eu sou o único que trabalho nessa área, né? Já há algum tempo, né, era um desejo meu de ver a nossa igreja trabalhando nesse sentido nas redes sociais, né? Porque quando a gente olha para fora, a gente olha as outras denominações e tal, a gente vê um trabalho muito forte deles, né? Em criação de vídeo, em criação de post, em Instagram, Facebook e tal.
E quando a gente olha para adventista, né, a gente não tinha nada disso. Então, assim, já era uma vontade minha de que a igreja ela se mobilizasse, que a igreja se mobilizasse nesse sentido, em ter uma presença mais digital, como eu falei, há bastante tempo, né? Tanto que teve uma época que a gente chegou a trabalhar junto, né? Na Rumap, aqui no Rio. Que eu ajudei vocês e assim, agora não sei, a igreja viu a necessidade de, pelo menos é o meu entendimento, né, que a igreja viu a necessidade de estar presente, de falar com as pessoas, como a gente ficou impossibilitado de se ver pessoalmente, né, de fazer a comunhão na igreja. Então surgiu essa necessidade da igreja falar com os outros através do meio digital, que agora a gente está aqui tendo essa oportunidade de debater, de pensar em novos conteúdos, em novos formatos, para a gente alcançar mais pessoas, né? O que a gente já viu também, alguns pastores falando aqui, que a igreja ela se voltava muito para dentro, né? Para os irmãos. Então, acho que com a internet agora, nesse período aí de pós-pandemia que a gente está passando, a igreja está com a mentalidade de pensar para fora, de falar a doutrina não para a gente, mas que a gente consiga alcançar outras pessoas, né? Até para facilitar as pessoas a conhecerem, né? Quebrar talvez uma barreira que possa existir. Porque eu acho que é muito importante, né? Porque até hoje as pessoas têm aquele preconceito, né, com adventista, porque falam que é uma seita, que né, guardar o sábado, comer carne de porco, isso já caiu com Jesus, que quando ele morreu na cruz, e a gente sabe que não é. Então, acho importante a gente professar a nossa doutrina também através das redes sociais, Eu acho da legal internet. Também que a gente começou a mostrar que, e trazendo algo para tanto internamente, tanto externamente, que a nossa visão não é só o adventista, mas que a gente é promessista, que é totalmente diferente, que é uma igreja que é classificada como uma igreja igual à igreja do sétimo dia, mas é uma igreja totalmente diferente da igreja do sétimo dia. E as pessoas elas não conhecem a promessa, porque como, né, a gente vê na internet, o adventista do sétimo dia, ele já tem um trabalho de anos e anos nas redes sociais, né? Tanto que eu até acompanho um pastor nem sei se ele ainda é adventista do sétimo dia, que é o pastor arqueólogo, esqueci o nome dele. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, exato. Eu acompanho ele nas redes sociais e, assim, ele é uma personalidade cristã muito forte na internet, no YouTube, com os vídeos dele de arqueologia. Independente do sétimo dia. Independente do sétimo dia. Mas, além disso, né, a presença do adventista do sétimo dia na internet é muito grande e as pessoas confundem justamente por causa do nome. Só falar, é adventista, beleza, então você é adventista do sétimo dia. Nem pensa na promessa. Então, assim, é importante a gente começar a ter esse trabalho pra gente mostrar a nossa cara, mostrar a cara do promessista, que não, a gente não acredita nos preceitos de Ellen White, a gente não fala de Ellen White na nossa igreja, a gente prega a Bíblia, a gente prega a doutrina da verdadeira, né? A gente prega o Evangelho de Jesus Cristo. Mostra uma visão totalmente diferente do que todo mundo pensa. Sim. Todo mundo pensa, né? Que até pensa... uma visão que foi colocada até dentro da gente, que a gente tem que tirar isso do adventista, que vê que o marketing da igreja está batendo bastante na tecla do promessista, promessa. A gente é uma igreja da igreja da promessa, a igreja que a gente veio deles, mas é uma igreja totalmente diferente deles, entendeu? Eu acho que a gente no Rio de Janeiro, a gente já é diferente de muitos lugares, né? Mas a diferença também com relação ao adventismo é uma diferença bem grande também. Tem a questão da doutrina, é claro, que é como ele está falando. Quanto mais a gente fala da doutrina, mais a gente fortalece aquilo que a gente crê. E as pessoas têm a oportunidade de nos conhecer. E aí, hoje, quando você fala, as pessoas identificam errado, é justamente porque elas não conhecem outra. Porque a gente não fala, a gente não falava, né? É um baita desafio, né? Porque a gente tem que usar agora as redes sociais para ir para fora mesmo, né? Exato. Pra tentar mostrar a diferença. Já é um desafio para a igreja local, né? Isso. A igreja local, porque regionalmente a gente tem um grande desafio
por representarmos aqui uma convenção. Mas há um grande desafio quando você vai na ponta, que é a igreja local. Porque ela precisa, através das redes sociais, não só se projetar, mas mostrar o que ela tem para oferecer, quais são os benefícios dela, quais são as qualidades que ela tem, qual é o ensino que ela tem. Quando você estava escondido, né, você estava escondido nessa área da rede social, ninguém te conhecia. Agora, quando você começa a ser conhecido, você tem que mostrar verdadeiramente quem você é, né, quem você é. E isso que eu acho que é o grande desafio nosso, tirar essa visão que a gente não era e começar a mostrar verdadeiramente quem a gente é, quem é a igreja, quem é a promessa. Isso é muito, muito legal para esse nosso tempo, para mostrar para as pessoas que a gente é uma igreja diferenciada. Tu vê que todas as oportunidades que tiveram aqui com os pastores foram de mostrar uma igreja diferenciada, uma igreja que é muito difícil de você ver assim, o brilho no olhar das pessoas, falar assim, poxa, eu amo a promessa, eu amo essa igreja mudou minha vida. Pelo menos eu particularmente nunca tinha visto em nenhuma canal, nenhuma rede social a pessoa falar com tanto amor referente à igreja. Isso é verdadeiramente a gente. Sim, assim, apesar da gente ter esse sentimento, né, a gente expressar isso para as outras pessoas, né, que a gente tem orgulho de ser promessista, é igual o Gilmar falou aqui, né, que ele não se vê em outra igreja. Né? Eu também não me vejo em outra igreja. Eu cresci na promessa, eu amo a promessa. Então, o meu desejo de trabalhar nas redes sociais da igreja é justamente para isso, para que a gente consiga alcançar outras pessoas, que essas pessoas também tenham a mesma paixão pela igreja, né? Sim, falando paixão, né? Claro que a gente ama primeiramente a Deus e tal, mas a gente também ama, eu acredito que todos aqui têm um amor pela igreja, porque a promessa ela fez uma mudança, né, nas nossas vidas. Então, acho que a gente demonstrar isso é essencial, né? A gente conseguir cativar as pessoas com o nosso amor pela igreja, pela doutrina, o nosso amor por Jesus. Eu acho muito importante. Esse nosso diferencial com o Espírito Santo, que eu acho que a gente tem que bater muito mais. Eu acho que a grande sacada da gente descolar desse preconceito que a gente sofre, focar referente ao Espírito Santo, que é o nosso diferencial. Você vê a importância e você vê a diferença que faz. O Jonas aqui em Caxias, nós estamos na igreja de Caxias, né? O Jonas aqui em Caxias, há uns dias atrás, teve uma pessoa que aceitou Jesus assistindo uma live, não foi? Foi um culto ao vivo nosso, e o pastor Alex, movido pelo Espírito Santo, fez a pergunta. Ele fez um apelo? Não, ele iria orar, antes de orar no final do culto, né? Orar pelos irmãos, pelos enfermos. Ele sentiu o desejo no coração de perguntar: alguém quer aceitar Jesus? Na mesma hora, a menina digitou lá: eu quero, eu aceito. A live de vocês só no Facebook, né? Só no Facebook por enquanto. Algumas pregações nós estamos jogando no YouTube. Que a gente está começando a trabalhar nessa plataforma agora, devagarzinho. E aí você vê, né, a possibilidade de você poder alcançar mais gente, alcançar pessoas. Eu tive algumas experiências nas redes sociais da igreja lá da região dos Lagos. Uma pessoa uma vez chegou a entrar em contato: estou precisando de um socorro, estou precisando de uma ajuda. Uma pessoa de uma cidade lá de São Paulo, no interior de São Paulo. A gente nem tem igreja lá onde ela mora, mas tem uma igreja próxima. E aí eu já entrei em contato com o pastor, pedi o pastor para dar um suporte, um pastor conhecido, né? Pedi para ele dar um suporte lá, e ele tinha uma irmãzinha que mora lá e pediu para a irmã dar uma chegadinha lá. Então, assim, você cria uma possibilidade de alcançar pessoas que você não conhecia, que você não, de maneira nenhuma você ia conseguir conhecer. Sim. Por isso que... E só para pontuar, foi muito bom ver a pessoa aceitar Jesus online, porque a gente se empenha, a gente trabalha, a gente se esforça por trás, né, das câmeras, e foi muito legal. Quando ela botou eu aceito, a gente lá em cima fazendo uma festa, né? Comemorando, né? E que dirá no céu como é que deve ser, né? Então, é por isso que é importante, deixando claro que assim, não é só a rede social da região ou a rede social da igreja local que vai alcançar pessoas, né?
Claro que ajuda bastante, mas o engajamento dos irmãos nessas lives, né, divulgando, compartilhando, jogando em grupos e tudo mais, comentando no ao vivo, é isso que vai propagar esse trabalho que está sendo feito para as outras pessoas. Porque, né, a gente cria uma live, né, exemplo aqui na Igreja de Caxias. A gente vai criar uma live no Facebook da Igreja de Caxias. A maior parte das pessoas que vão ver essa live são os irmãos que curtem a página, ou então, né, que tiveram algum tipo de interação. Mas quando eu, que sou um membro, compartilho a live dele no meu perfil, então compartilho a live em algum grupo, eu já vou estar saindo daquela bolha da Igreja de Caxias e vou estar atingindo muito mais gente, né? Então, assim, é importante que os irmãos eles tenham a consciência, né, de que ajudar a igreja não é só você chegar lá e assistir o culto lá e curtir e tudo mais. Não, você tem que compartilhar aquilo para que mais pessoas sejam alcançadas por aquela palavra, por aqueles louvores e tal. Então é importante os irmãos terem esse tipo de participação também. Porque aí quando eu compartilho uma live nas minhas redes sociais, ou também, sem ser o WhatsApp, porque quando a gente fala de compartilhar, a pessoa acha que é só pelo WhatsApp você compartilhar com uma pessoa. Mas quando eu compartilho, por exemplo, no meu Facebook ou talvez até no meu Instagram, hoje tem a possibilidade lá do Instagram de você botar um link lá e compartilhar. Sim. Você fazer esse compartilhamento, você acaba alcançando pessoas que você que não fazem parte da igreja em si. Sim. São seus amigos. Seus amigos, familiares que provavelmente não são cristãos. É como se o celular fosse a funda de Davi, mano. Vai de encontro com... Dispara a pedra. Se eu não me engano, a lição de número 5, que fala que eles foram revestidos do poder lá em Atos 2, e quando Paulo já vai em outro lugar, aquele evangelho já tinha sido anunciado por outras pessoas. Que haviam judeus lá, né? Já haviam judeus lá, já tinham pessoas que já tinham escutado a palavra de Deus, não pelos discípulos. Tinham sido batizados por João, né? Verdade. Batizado por João. E isso fica muito claro que quem gera a ovelha é a própria ovelha, né? Que quem vai fazer o engajamento, quem vai propagar a igreja, quem vai levar as boas novas são os próprios membros. A igreja é apenas um suporte para um trabalho que o membro vai fazendo né? Que o membro... diariamente, né? A rede social do membro, o Instagram dele, ele tem que ser uma alavanca, uma catapulta para gerar outras pessoas, né? Se a rede social dele não está sendo isso, eu falo isso muito lá pros meninos lá da minha igreja. Eu falo assim, bate uma foto do teu Insta, culto aqui na igreja, tal, com endereço, porque às vezes os amigos dele lá, os coleguinhas dele lá de 12, de 13 anos, vê aquilo ali e acha interessante, fulano vai pra igreja, é uma possibilidade de querer ir. Se as pessoas compartilhassem como compartilha lá o Bolsonaro, essas paradas, dava mais, não dava? Poxa, aí seria muito bom. Aí a gente tava com acesso... Bati os 100 mil... Tava até patrocinador na nossa... Não, mas né, os irmãos, os membros, eles têm que entender que a igreja não é isso aqui, né, que a gente está vendo. Que a igreja somos nós, né? Eu não sei se todos os irmãos têm essa mesma percepção, mas é isso, você ir para um lugar, você ser a referência de igreja naquele lugar, né? Você ser a referência de Cristo naquele lugar. Então, isso também vale nas nossas redes sociais. A gente compartilha tanta bobeira aí, porque, igual o Sérgio falou, por que não filmar o grupo de louvor tocando quando o grupo de louvor está inspirado, quando não erram muito, né? Tem grupo de louvor misericórdia. Mas, quando aquele culto inspirado, aquele culto pegando fogo, que o grupo de louvor está lá cantando e está vendo a manifestação do Espírito Santo, faz um bumeranguezinho, grava um videozinho, posta lá no Stories. Por que não fazer isso, né? É importante. Vocês acreditam, assim, que existe, claro que existe você pode ter muitas qualidades, né? A Igreja de Santíssimo, por exemplo, tem uma qualidade de áudio, eu sempre saliento, né? Porque eu estava fazendo lá a avaliação da live do Sérgio lá em Santíssimo, e assim,
você vê uma qualidade do áudio muito boa, de fone, você consegue perceber que um instrumento está mais para um lado, mais para o outro, você tem um equilíbrio ali da qualidade sonora e tal. Mas nem todo mundo tem acesso ou tem esse conhecimento para trazer essa qualidade. Mas o mínimo necessário, né, para poder fazer aí uma transmissão Isso, mas isso tudo vai do engajamento, cara, da motivação, do foco. Um exemplo, se você tem mais pessoas que você está alcançando, automaticamente a tua visão vai ser para aquilo. Se hoje a minha live tem 5 pessoas, eu tenho um determinado foco, vou melhorar. Mas se a minha live começar a ter 2.000 pessoas na live, automaticamente eu vou querer... Você precisa melhorar bastante. Eu vou querer melhorar a qualidade. Isso daí já é automático. Se a minha live for para 20.000 pessoas... Isso é natural. Acho que a minha visão já é natural, porque se eu tenho essa quantidade de pessoas, a motivação para pregação se torna muito maior para quem está enganjado no evento, para quem tá ali nas coisas. O que foi o que o Jonathan falou, a pessoa aceitou Jesus. Pô, a motivação deles foram outra. Te garanto que eles já pensaram o que eles vão ter que melhorar, o que eles vão ter que comprar, o que eles vão ter que estudar, o que eles vão ter que fazer para alcançar mais pessoas, para ter esse evento de aceitar Jesus diário nas redes sociais dele. Na minha percepção, isso eu acho que é um pouco difícil ainda para a gente, porque a gente já tem igrejas que há muito tempo já trabalham com isso, né? Tem um trabalho forte, digitalmente. E, mano, você vê a qualidade da live dos caras, mano, e assim, absurdo. Sendo sincero, né? A gente olha para algumas das nossas lives e, cara, não tem como comparar. Certo. Mano, a qualidade de vídeo é excelente, a qualidade de áudio é excelente. Você vê lá, mano, várias câmeras, jogo de câmera, fumaça, a parede aqui toda é uma parede de LED. Aí, pô, a gente cai pra nossa realidade, a gente tem um celularzinho só, né? Muitas vezes um áudio local. Então, assim, é muito desleal a nossa batalha, né? Sendo bem realista mesmo. Mas, conforme a gente vai melhorando, a gente vai procurando se aperfeiçoar, a gente sabe que não é a qualidade visual, não é a qualidade sonora que vai fazer a pessoa aceitar a Cristo, que é o mais importante, né? Simplesmente a palavra. Tudo isso, toda a qualidade visual e a sonora é só o chamariz para que ela preste atenção no que está sendo dito, no que está sendo pregado, no que está sendo cantado. Então, assim, eu vejo muito futuro para a nossa igreja, né? Para os progressistas. A gente já começou aqui em Caxias, modificando, fazendo a pintura do púlpito de preto, porque tem estudos que dizem que as pessoas conseguem se concentrar mais, né? Um fundo preto, meia luz e tal, só o púlpito iluminado. Então, assim, o seu foco está no que está acontecendo ali na frente, não é no seu irmão que está conversando aqui do lado, que, né, acontece em muitas igrejas aí, aquela conversa paralela durante a pregação e tal. Então, o seu foco está ali na frente. Então, assim, esse processo que a gente está tendo agora de evolução, a gente já deu o pontapé inicial, a gente agora está partindo para sempre melhorar o que nós estamos fazendo. Então, é essencial para que a nossa igreja cresça e consiga alcançar muito mais pessoas aí, tal qual essas igrejas concorrentes aí, né, entre aspas, que a gente tem. É um investimento contínuo, né? É um investimento contínuo, sim. Você não tem como parar. Você começa e não tem como voltar, você só melhora, né? Você começa com o celular, você pode botar até uma webcam a princípio, depois você está melhorando a máquina que você está usando para você poder botar uma câmera melhor. Depois você vai vendo a necessidade porque você quer mais gente. Você quer ter mais alcance, porque você quer ter mais engajamento, porque a palavra em si, o formato em si dos nossos cultos são atraentes no modo geral. Uma coisa ou outra, porque existe palavra. Sim. Existe palavra. O que a gente tem que começar a focar é o que o Ed falou referente
aos fundos, são as coisas que podem... São as estratégias que são criadas para aquele cara que não, eu passei assim, eu olhei e eu acho que eu vou ver isso aí. Vou chamar atenção, porque normalmente é assim, o cara tá lá na rede social dele, aí ele vê um negócio legal e para pra ver, aí a partir dali entra a palavra. E é necessário a igreja investir sempre nesse campo de comunicação, porque às vezes o cara passa, até já falei para alguns irmãos, o irmão passa um ano inteiro, não traz um visitante na igreja. Acontece. O irmão passa um ano inteiro, não traz um visitante. E quantas pessoas é alcançado através da rede social? Se ele compartilhar, fica melhor ainda. Poxa, mano. Eu acho que é um dos nossos maiores desafios tirar essa visão de que quem está em casa é menos importante de quem está no presencial. Porque, um exemplo, você olha aqui, a igreja de Caxias é uma igreja confortável. É uma igreja que tem um ar-condicionado, é uma igreja que tem... Vem visitar, tá? Que tem o banheiro, tem água, tem todo um conforto e toda uma estrutura que uma igreja precisa para funcionar. Porque se importaram com os irmãos que vão vir, que vêm. E tem que ser esse mesmo trato e esse mesmo... Qualidade, né? Esse mesmo detalhe, só que com outras coisas para quem está em casa. Você tem que ter esse mesmo traço, você tem que chegar e falar assim, como que esse cara tá em casa ouvindo? Será que... E principalmente que em casa ele tem muito mais coisa para tirar a atenção dele, né? Sim. Muito mais coisa para tirar a atenção dele. É uma luta pra gente, né? Tem que preparar um ambiente e fazer de tudo para que a atenção dele fique presa o tempo assim, todo no culto, né? A gente tem que entender que a igreja ela não vai sair do presencial e migrar totalmente para o digital. Isso é impossível. Né? Assim, eu como trabalho nessa área, eu sei que a retenção é quando as pessoas ficam presas em tal tipo de conteúdo. A retenção de uma live de culto é no máximo uns 10 minutos, assim. Então, né, a gente tem um culto de quê? 1 hora, 1h30? A pessoa no digital, ela fica 10 minutos assistindo ali, quando dá um estalo, a atenção dela foi embora, ela já recebeu uma notificação no celular e tá vendo outra coisa, sai da live. Então é muito mais utilizar a live ou a internet como estratégia para trazer as pessoas para a igreja. A gente, né, joga a rede ali nesse mundo gigante que é a internet, igual aconteceu aqui na live de Caxias com o Jonathan. Apareceu uma pessoa lá que aceitou Jesus, não sei se a pessoa mora por aqui, porque eu não congrego aqui, não sei como é que é o andamento, mas ela poderia ser uma pessoa que se tornar um cristão presencial. Ou até mesmo, se ela for de outro estado, de outro lugar, ela poder talvez encontrar uma igreja lá, né? Uma igreja de na verdade, a gente não tem o tamanho da dimensão, cara, disso. Porque a gente bota as nossas lives e faz os nossos cultos, mas a gente não sabe quem são as pessoas que realmente estão sendo transformadas. A gente não tem uma dimensão, porque você tem uma quantidade de pessoas que vai lá no teu canal, vai na tua rede social, mas você não tem um feedback, você não tem um retorno disso. De quem é essas pessoas que estão aceitando Jesus. Às vezes eu entro nos comentários. A qualidade tem que ser sempre no limite que a igreja... Claro, sempre no máximo que a igreja pode oferecer. É só você ir lá olhar nos comentários da tua live e dar uma olhada. Na convenção, por exemplo, de vez em quando a gente se depara com uma pessoa, um questionamento, com uma palavra falando, não, poxa, nossa, como eu... Teve até um comentário, se não me engano, acho que eu compartilhei lá no grupo de área técnica, que o rapaz fala assim, que eu caí aqui de paraquedas, mas era o que eu estava precisando ouvir. Então, assim, o próprio YouTube vai compartilhando, né? Teve um trabalho que a gente fez sobre o Setembro Amarelo, né? Teve um comentário de uma pessoa que ele falou que ele estava passando por um processo desse de depressão, de suicídio, e que viu aquele não sabe como aquele vídeo apareceu para ele. Mas eu tô imaginando assim, eu fico muitas das vezes pensando e viajando, quantas pessoas que não comentam, porque eu vejo várias coisas no YouTube. Eu não comento. Né? Que muda às vezes o meu jeito de pensar, a minha forma de ver, de lidar. Mas eu não vou lá no canal do cara e falo assim, isso aqui mudou meu jeito de pensar da minha vida. Então... Uma outra estratégia importante também é essa criação de conteúdo, né? A gente teve ano passado, por causa da pandemia, e a gente fez esse trabalho do Setembro Amarelo.
A gente fez esse trabalho de Setembro Amarelo que apareceu essa pessoa, mas o nosso propósito aqui não é só... Isso eu falo regional, né? Da região da gente aqui. Não é só criar lives ou então as entrevistas com pastores que são muito boas, né? Eu acho bacana saber que os pastores, que eu conheci quando eu era moleque, eles têm o mesmo sentimento que eu tenho hoje sobre a igreja, né? Então a gente pensa em criar conteúdos derivados, tanto que a gente começou esse trabalho aí de perguntar aos irmãos o que eles querem ver, o que eles querem ouvir, para justamente a gente divulgar isso, para que postar isso no nosso canal, para que os irmãos eles propaguem isso pros seus amigos, compartilhem no grupo do WhatsApp do trabalho. De repente ele tem dificuldade, talvez, um pouco de falar sobre algo. Eu sendo sincero aqui, Deus me conhece, eu, morro de vergonha de falar com estranho. Eu não consigo. Mas eu não sou estranho, pô. Você não é estranho, né? Tá estranho. Mas chegar, puxar uma conversa e tal. Se eu compartilho um vídeo, sei lá, falando de Jesus no meu Facebook, eu vou estar alcançando pessoas que eu normalmente, presencialmente, eu não falaria. Né? Então, assim, a gente está... Eu tô me sentindo realizado de poder estar fazendo isso, né? Como eu disse, era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, né? E, assim, eu não me vejo hoje em outro lugar, né? Porque agora, abrindo um pouco da minha vida, assim, para vocês, eu nunca fui aquele irmão que fazia coisas na igreja e tal. Você não toca, você não canta, não né? Não toco, não canto. É porque eu não gosto de aparecer, né? Eu acho que, sei lá, quando eu começo a pensar muito, eu acho que eu tô querendo aparecer, tirar o lugar de Deus, assim. Então eu prefiro trabalhar nos bastidores. Então, hoje é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui. Né? Então, mas geralmente eu fico ali na mesa, cortando as cenas, eu fico trabalhando ali nas redes sociais, criando algumas artezinhas e tal, bem furrecas. Mas eu tenho esse problema. E hoje trabalhar nesse setor, nesse projeto que a gente está fazendo, é a minha realização como cristão e como um apaixonado pela igreja. Amém. Então, a gente precisa de mais gente assim igual você, mano. Sim. Porque eu aproveito a minha habilidade, né, profissional do que eu sou formado, do que eu faço para ajudar a igreja. Eu acho que, o Sérgio também toca bateria, ó. Não, bateria não toca, não. O Sérgio toca teclado bem pra caramba. Ele usa isso na igreja. O Jonathan criou essas iluminações aqui, técnico em eletrônica, ele tá usando isso em prol da igreja. Não sei se é técnico em eletrônica. Não, ele é técnico em PVC. Técnico em PVC, né? É isso aí. Mas não, a gente utiliza as nossas habilidades para melhorar a igreja. E é isso que a gente quer passar para os irmãozinhos, né, para o adolescente que provavelmente está vendo a gente. Ninguém aqui está fazendo nada porque, tirando o Jefferson, que é pastor, ninguém aqui está ganhando nada para fazer, para estar aqui, para acordar cedo no domingo de manhã. A gente está fazendo porque a gente ama a igreja e a gente quer ver a igreja crescer, né? É exatamente isso. E aí eu queria ver com vocês, eu queria entender um pouquinho nessa visão que a gente está ainda falando sobre redes sociais, né? É claro que a gente nem sempre vai alcançar uma multidão, né? Uma igreja num bairro, ela tem uma limitação ali, porque ela está ali inserida naquele bairro, mas a gente já entendeu aqui que isso é uma forma também evangelística para a gente alcançar outras pessoas. Mas como que a gente poderia, vamos falar aqui, né? Como é que a gente poderia, de repente, alcançar mais gente na nossa comunidade com as nossas redes sociais? Eu, acho que foi na última assembleia, né? E teve aquele evento após a assembleia, que foi até um evento fechado lá que teve lá da Geral. Teve uma pessoa que fez teve um pastor que fez uma palestra sobre essa lance de rede social lá. E algo que eu peguei, assim, eu esqueci o nome dele, ele não sei se é da Igreja Multimídia, alguma coisa assim, eu não sei. É Igreja Multimídia, mas eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do cara. É o Sérgio? Não, eu esqueci o nome dele, eu posso depois ver aqui. Foi no Congresso Uma. No Congresso Uma. Eu tava tentando achar aqui pra me falar referente a isso. Ele falou muito sobre uma rotina de post
para a igreja, né? Mas eu trouxe isso, tô tentando trazer isso para minha vida também, uma rotina de post para o evangelismo, que eu acho que isso faz uma grande diferença. Aí ele deu um exemplo seguinte: você lá no domingo, na segunda-feira você posta um pedaço da pregação do pastor. Na terça-feira você bota um versículo que o pastor usou naquela pregação. Na quarta-feira você bota um pedaço do louvor que marcou naquele dia, né? Na quinta-feira você já faz como se fosse um TBT das coisas que aconteceram, com foto do culto. Na sexta-feira ele vai criando coisas, estratégias e coisas que vão acontecendo durante o culto para as pessoas que olham a sua rede social achar aquilo ali interessante. Ele falou isso muito para a rede social da igreja, mas eu também acho que isso a gente tem que encarar isso como uma rede social particular também. A gente começar a postar como se fosse como a gente faz a nossa devocional, como a gente faz a nossa leitura diária, isso, você começar a postar essas coisas no teu dia. Todo teu dia, pelo menos você botar um post de um versículo, botar um post de algo que aconteceu na tua igreja naquela semana. Isso vai trazer uma curiosidade para quem vê. A gente, algum tempo atrás, a gente estudou sobre uma lição também que falava sobre o cristão em si, como ele começou a ser chamado de cristão. Teve alguns problemas de que eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam achando estranho, porque eles se chamavam de irmão e eles casavam entre si. Não, tá tendo e isso chamava a atenção das pessoas que estavam em volta deles. Bem, assim, lá não tinha internet, lá não tinha rede social, mas eles estavam chamando a atenção da forma de como eles se tratavam. E eu acho que um dos grandes evangelismo que a gente pode fazer é mostrar como o evangelho faz a gente se tratar um ao outro, como o evangelho faz a gente mudar nosso pensamento de vida, como o evangelho traz um olhar de que tá passando essa dificuldade aí, tá todo mundo passando essa dificuldade junto, mas eu olho totalmente diferente, eu tenho uma esperança diferente. E a rede social pode ser para isso, para você vir todos os dias mostrando que o teu dia a dia é sempre um dia de esperança. Não é pecado ser tiktoker, né? Não é. Mas desde que você seja um tiktoker evangelista, sabe? Já é um começo, né? Daqui a pouco vai ter os irmãos fazendo a dancinha. Né? O menininho lá no ensaio da igreja tava tentando fazer a dancinha. Posso fazer essa dancinha aqui na hora do aniversário da igreja? No aniversário da igreja. Vai se converter, menino. Infelizmente ainda não chegamos nesse ponto aí. O nome do cara é Rodrigo Mota. Church com BR. Isso, Church com BR. Isso aí mesmo. Essa parada mesmo. E, foi uma palestra muito boa, cara. Tem uns vídeos no YouTube, dá pra você assistir algumas coisas, tem umas dicas lá, tem um livro, né? Tem livro dele. Tem uns livros. Igreja Digital, se eu não me engano, o nome, você procura lá. Acho que é por isso que eu peguei Igreja Digital, porque eu acho que o nome do livro dele é esse, né? Digital. Mas vamos então falar, agora vamos partir pra agressividade então. Manda ver. Igreja Preta. Eita. A gente teve o pastor Éder aqui, pastor Éder foi ousado. Pastor Éder pintou a igreja por fora de preto. O par comercial também tá. Por fora também por tá fora de preto. Aí. Dentro ainda não chegou, tá lá fora. A questão da igreja preta, Jonas. Logo eu. Porque o que acontece? Se quem tá assistindo a gente, é só entrar lá na Assembleia, acho que do ano retrasado, né? 2020. 2020. Você entra ali, você vai assistir a Assembleia justamente aqui onde a gente está, e você tem a igreja num aspecto. Meio rosa, né? Meio salmão. Eu sou daltônico, não vou dar o chute, não. É salmão. Mas, eu não sei, vou falar não. Mas aí você tem o ano 2021, eu acho que ela já estava preta? Já. Estava preta não, foi agosto. A gente botou a cortina, não foi não? Não, a gente botou cortina. A gente botou a cortina num evento da Assembleia. A cortina para fazer um teste, né? E também eu já estava conversando com alguns irmãos do conselho, falou, vamos fazer um teste, o que vocês acham, né?
E quem viu na Assembleia e olhar lá a live hoje da Igreja de Caxias, são igrejas diferentes. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Quem acha que, quem tá vendo a gente aqui, a igreja toda não é preta, não. É só essa parte aqui, né? É só a parte do palco. É só a parte principal aqui do palco, que é onde a câmera capta, né? Mas ela tem uma razão. Tem uma razão. Quando a gente começou a pensar em partir para a área das redes sociais, a gente não tem muitos equipamentos. Não tem equipamento digital, não tem mesa digital, né? Mas a gente não tinha uma mesa tão ruim. E foi, bom, vamos mudar a aparência, né? E comecei a pesquisar, estudar um pouco do assunto. E descobri que a coloração ajuda muito na atenção, como a gente falou, né? Prende muita atenção, isso tanto para o presencial quanto no virtual. E como também extrai mais cores, deixa as cores mais vivas. Usando a iluminação frontal adequada, né? Ela ajuda muito. Então é um conjunto de coisas, né? É um conjunto. Não adianta você pintar a parede se você não há uma iluminação preparada. Adianta então eu pintar minha igreja de pretos? Não, só para ficar melhor? Não, porque assim, as pessoas têm aquele mito, e não é verdade, tá? Mas é um mito, vou pintar a igreja de preto, vai ficar escura. Não. A igreja não fica escura, ela só vai te mostrar que há ausência de luz dentro da igreja, né? Então, quando você pinta de preto, você tira a refração da iluminação, certo, batendo nas paredes, né, no chão. Então, você precisa fazer um tratamento de iluminação para poder extrair melhores as cores e dar sentido, né? Porque as nossas igrejas já é igual a nossa casa, é uma lâmpada no meio da sala, né? Vamos dizer assim, né? Não tem preparação, tem distribuição de luminosidade. Então, isso é uma questão técnica, né? Técnica. Não é uma questão... Não, é uma questão técnica. É simplesmente visual. Não é porque, para ficar bonito. Lógico, fica bonito, outros não gostam, né? Uhum. Mas há um estudo, a questão do fundo, existem vários pontos de contraste. O preto é o último ponto de contraste que tem, que é o que te extrai mais cores e te dá mais atenção, prende mais atenção, né? E montamos um projeto, chegamos para o conselho, apresentamos para o conselho da igreja e o conselho aprovou, foi unânime, graças a Deus. Mas a gente entende que tem pessoas que não compreendem, não gostam, né? A gente ouve muitas, vamos dizer assim, piadas, né? Comparações com casa noturna, mas a pessoa nunca entrou no teatro, e o teatro tem esse ambiente também, né? Já entrou na casa noturna. Fica a dica. Será, mano? Não, né? Então, outros falam que preto representa o pecado. Pô, irmão, então rasga a capa da Bíblia e joga fora, mano. Então, mas é errado ou não é errado? Então, mano, quem criou todas essas coisas, eu, graças a Deus, acho que eu não precisei trazer essa visão para a igreja, né? Mas quem criou todas as coisas foi Deus. Deus criou as cores, né? E no arco-íris, se eu não me engano, acho que são 9 cores, que são as primárias, ou 7 cores as primárias, não lembro mais. São 7. E através delas é que extrai todas as outras cores. Hoje a gente entende que, e com a ciência, coloração é catalogada por número. Ele sabe muito bem disso, né? É numerada. Para mim é o que me adianta. É o que adianta. Na tabela, pega o número e joga o que salva ele. O número que ele não consegue ver. Não, o número o número é de ver. O número é ver. Número da cor, né? Então, assim, foi feito um estudo, tudo certinho, e apresentamos para o conselho gostou, aprovou, e começou, né? Investir nessa área. Ainda falta muito. Mas a sua recomendação com relação à igreja preta, a igreja pintada de preto, né? A sua recomendação é não só a questão da aprovação do conselho, que acho que a aprovação do conselho seria o último passo. A gente falando sobre a igreja da promessa, né? Precisa de um conselho, do conselho da igreja, em fazer algumas aprovações sobre algumas decisões. E a igreja em Caxias, por exemplo, ela traz essa decisão para o conselho, até para não ser uma decisão unilateral, somente o pastor tomar essa decisão, pinta de preto. Para não ser um choque, né? E aí, na verdade, você trouxe um projeto para a igreja. Sim. Explica aí como é que foi. Você levantou esse projeto de cores, de iluminação. Como é que foi essa apresentação que você fez? Eu vou resumir, porque é muito extenso, né? Mas hoje tu entra vou dar um exemplo do McDonald's. Tu entra no McDonald's para você comer um lanche. E
tu chega num ambiente que é bem iluminado, muito forte a iluminação, as mesas são pequenas e cadeiras pequenas, né, para caber quantidade de pessoas, né? Então é um local de fast food, eu esqueci até o nome em inglês, que é rápido, é para você comer, não, tem um nome técnico. Comer rápido. Comer rápido. É você comer e sair fora para dar lugar para outro. Então eles não querem que você fique ali. Já em contrapartida, um teatro, ele quer que você fique, ou às vezes um ambiente de um barzinho, exemplo. Você está confortável, né? Isso, então a cadeira é acolchoada. No Outback, por Hoje exemplo. eu tive a oportunidade. Um filme na tua casa, a primeira coisa que você faz é apagar a luz. Apagar a luz. Então você quer ficar nesse ambiente. Então a gente entende, através desse estudo, que a gente com a iluminação adequada, trazendo um conforto de ar-condicionado, né, vamos dizer assim, e conforto de cadeira, conforto visual, então tu faz um conjunto e você consegue fazer a pessoa ficar mais tempo ali e sentir vontade de ficar mais tempo ali e não querer sair. Então, a coloração do fundo ajuda, é um conjunto, né? A iluminação ajuda, a ambiência ajuda, os irmãos que antes conversavam, como falou, já ficam mais quietinhos, prestando mais atenção, porque ajudou a calar a boca deles. Então, é um processo, né? Então, não é simplesmente vamos dar de doido, pintar a igreja de preto, botar uma luz e... Não, existe um estudo, existe algo seríssimo sobre isso. E não é só colocar uma luz. Não é só colocar uma luz, você precisa de fazer um planejamento, tem que fazer medição do pé direito, do púlpito, quanto mais alto melhor. Não posso colocar que minha igreja é baixa? Não, você pode, mas você vai ter que procurar... Tem que ter uma estratégia diferente. A iluminação melhor para um pé direito mais baixo, né? Quanto de potência eu vou usar de lumes? Então, é um processo, questão de iluminação frontal, não pode ser luz branca. Né? A gente hoje tem uma iluminação atrás que faz o recorte, tu vê o Jefferson brilhando, então assim, o ombro brilha, porque está separando a pessoa do fundo da parede. Então, há alguns momentos, dependendo da câmera, dá até a impressão que é maior, né? Sim. E... É porque a gente grava aqui, aí tem pessoas que entram aqui... Acho que a igreja toda é preta, né? Geralmente, pois é. Isso, na grande maioria deles, eles chegam e falam, achei que a igreja toda estava pintada de preto, e não tá. E aí a outra impressão é que achei que a igreja ia ficar muito escura, e não tá. Não fica, né? Não fica. A igreja, realmente, você olha, você vê uma diferença. É claro que no visual, no vídeo, fica bem diferente, né? Porque o intuito também é o vídeo, presencial, né? Exatamente, que é o foco, né? É isso aí. Mas todos os pastores que entraram aqui, até os que não são muito favoráveis, entraram aqui e tiveram uma percepção já diferente. Nossa, ficou diferente, ficou legal, ficou bonito, né? Exatamente. Mas só tem vantagens em pintar não a igreja toda, né? Mas pelo menos a parte do palco da igreja de preto. Se não quer deixar tudo preto, né? Existem outras variedades. Tem. Não, existem sim, mas tipo, não quer deixar tudo preto? Bota umas fitas de LED para dar uma iluminação, né? Não deixa É porque acho que a nossa igreja ela é composta de gente mais velha, né? Então, essas pessoas mais velhas, elas têm um costume diferente do nosso, né? Então, a gente consegue se adaptar, creio que mais fácil do que essa geração. Nós somos uma outra geração. Nós vivemos numa geração nós somos de uma geração que tem internet, que as informações, elas chegam pra gente muito rápido e tal. Então, uma outra velocidade da geração antiga. Então, nós temos um pensamento diferente deles. Não que seja certo ou errado, mas... Perdi a minha... mas é isso mesmo. A gente tá a nossa igreja é uma igreja de 90 anos, né, cara? Sim. É uma igreja de não sei, eu acho que 4 gerações? 5 gerações? Não sei, pode ser. Então, aí você... eu acho que um desafio disso é isso, é você conseguir linkar essas gerações. Né? Quando a pessoa não concorda, ou fora aquele que não concorda por causa de gosto, aí não, acho que não tem, a igreja não é para gostos.
mas sim pro evangelho ser propagado. Quando ele não concorda porque ele tem uma tese e algo que ele acredita. Mas o nosso grande problema é os links dessas gerações. É você conseguir que a geração anterior se conecte com a geração para frente. E que a geração que está hoje, atual, pense que ela não pode ficar muito desfocada para não chegar atrasado na geração para frente. A gente... um dos nossos problemas hoje, assim, pelo menos que eu vejo, é o seguinte: a gente pensa muito, eu não sei se eu cheguei a falar quando a gente teve o meu podcast aqui, a gente pensa muito em apagar o fogo no momento. E você chegar e falar assim, não, pandemia, o que a gente vai fazer? Aí, não, vamos resolver isso aqui. E geralmente a igreja ela trabalha muito nisso, vamos apagar o fogo do momento. E não, a igreja ela tem que pensar em apagar aquele problema, resolver aquele problema no momento, mas já criando estratégia para não ter problemas para frente. Tu imagina uma igreja hoje em 2022, se ela ficar parada e não conseguir fazer tudo isso que a gente falou, como que ela vai ser daqui a 20 anos? Talvez falando, juntando aqui tudo que a gente está falando, talvez seja importante a igreja passar a pensar. Você falou aí dos irmãos poderem gravar aí, tirar foto do seu devocional e compartilhar e tal. Talvez seja importante a gente poder fazer essa reflexão, que o pastor talvez tenha que começar a mudar as estratégias dele. Talvez gravar uma mensagem, colocar lá no WhatsApp da igreja, para ele pegar e... Tem vezes, por exemplo, lá na igreja, que às vezes eu não mando áudio. Eu gravo um vídeo e mando lá no grupo da igreja. Não é aberto, não mando para rede social nem nada. Eu gravo ali e mando lá para os irmãos dentro do grupo da rede social, porque ele tem uma visibilidade diferenciada, ele tem ele fica mais fácil, é olho no olho, né? Porque é selfie, né? Você faz aquela selfie, manda, e aí o irmão vai lá, vai assistir, vai ver eu falando com ele diretamente. Porque a gente está tentando só resolver o nosso problema de hoje. Mas será que a gente está tentando resolver o problema de hoje, não criando problemas para frente, porque a gente não está criando uma continuidade, né? Uma renovação. Eu não vivi essa época, talvez você deve ter vivido. É uma época que as mulheres, para poder limpar o púlpito da igreja, o chão, passar um pano no chão, não podia pisar, mano. Tinha que ser de longe com um bambuzão lá e limpar. Na tua época tinha que... Não, na minha época não tinha isso, não. Mulher podia? A mulher nem podia. Então, assim, a igreja ela segue caminhando, é uma modernidade. É um ciclo natural e ela precisa se atualizar, não deixando as nossas raízes para trás, não. Manter as nossas raízes, né? Respeitando aqueles irmãos antigos, tal, com seus pensamentos, mas foi que a gente começou falando. O projeto, ele está aí, tem um estudo, pessoas sérias fizeram, engenheiros de som, engenheiros de iluminação, então, assim, projetistas, arquitetos, designers. Então é um grupo de gente que montou esse estudo e está nas redes aí, e acho que a igreja tem que seguir caminhando, sim. Ela tem que seguir, manter esse processo de atualização e a igreja segue caminhando, mano. Acho que é o primeiro passo que a gente tem dado, né? A gente está aí há 2 anos, 3, entramos no 3º ano, né? Diante dessas dificuldades todas e de tudo isso que foi criado, né? A gente tem uma equipe técnica, que a gente fala que é equipe técnica, mas ela é multitarefas. Eu sou fã de todos vocês. Habilidades, porque tem um de eletrônica, tem um programador, tem um cara de mídia, de publicidade, tem um técnico de ar-condicionado, quer dizer, mas é um cara da música, né? Mas somos vários ali, né, reunidos, que têm habilidades. Ou não, ou não. Mas tu quebrou o ar-condicionado de Mesquita, lembra disso? Tá lasqueira. Não foi eu não. Eu só estava no local quando eu falei, estragou. E aí... Essa eu não sabia. Tu não tava lá, né? Não tava lá, porque ela fez um barulhão, né? Foi na gravação do Caos, né? Bum, foi no barulho, queimou a placa. Quem tava com o controle na mão era você. E aí, quer dizer, você tem equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, e que tem habilidades diferenciadas, mas que a gente conseguiu casar ali, conciliar,
e gerar aí um grande resultado, eu acho, uma grande evolução na convenção, conseguir ajudar a igreja local, né? A Austin está lá com som de qualidade, né? Deu uma melhorada ali na parte técnica do áudio dela, outras igrejas também deram, Mesquita também deu um avanço, né? Piedade também fez um grande avanço também, uma grande evolução. O pastor Alexandre está lá tentando ainda resolver outros problemas que ele precisa resolver, mas assim, a gente vê que a gente deu um grande salto devido a essa disponibilidade de algumas pessoas, né? Quando Piedade vai lá fazer a troca lá da questão do som, vai lá o Felipe, vai lá o PC também vai lá para poder ajudar e fazer toda a parte. A gente tem alguns outros desafios, né? Para a gente poder vencer, e a gente tem conseguido conciliar isso, temos conseguido resolver de alguma forma, mas pela disponibilidade das pessoas, pela dedicação das pessoas, né? Porque falar de ministério, você falar um ministério de música, legal, tem o líder que é o Sérgio, mas se não tiver as outras pessoas ali em volta trabalhando, hoje para a gente fazer uma live da região, a gente precisa do cara do áudio da live, do áudio presencial, que é as pessoas que estão no local ouvindo, e o áudio da banda. Do retorno da banda. Que aí fica uma pessoa controlando o áudio para aumentar aqui, aumenta ali, o retorno da bateria, o retorno do microfone. Então, assim, é um trabalho que exige uma dedicação maior das pessoas. A igreja local, ela também passa a exigir isso, né? Antigamente você tinha o cara do som, aí você liga o som lá, o maluco vai tocar bateria, e o baterista não, o baterista é o único que não está interessado muito não. Mas você tem o cara que vai lá, o cara tá tocando, o cara prega, canta, faz tudo, mano. E aí tem que aumentar o volume, ele sai, vai lá, aumenta o volume, volta. Continua ali, toca, canta, faz o que tem que fazer. Então, assim, exige das pessoas mais disponibilidade. Convoca as pessoas a terem mais desafio, compromisso. Né? Acho que um grande problema também é isso, os desafios que vão acontecendo, isso dá trabalho, e tem falhas dentro desse processo. E muitas das vezes a gente não está muito acostumado. Eu sou da época do Gerson, eu era criança. Não, eu era criança, eu já tocava. Mas eu peguei a época que era reto projetor, ficava aquela folhinha transparente, escrito lá, se o cara errasse tinha que jogar fora e fiz de novo. E era uma caixa de som multiuso para botar todos os Esse tempo eu já não peguei, tá vendo aí? É porque a tua igreja já era um pouco mais evoluída. Mais simples. Era mais humilde. Foi uma luta pra gente botar a caixa de som, mano. Tinha uma mesa de som lá na igreja, mas não usava. Não usava? Não usava a mesa de som. Aí a gente teve que vir falando, trabalhando, e bora, pode deixar que a gente vai resolver. Aí dava problema, não falei que tá dando problema que vocês mexeram, não sei, e aquela luta pra você botar uma caixa de som. Aí quando depois que botou e o negócio funcionou, a gente já não conseguiu viver mais sem a caixa de som. Aí você, tem que arrumar uma caixa de retorno. Aí já começaram a caixa de retorno. Mas por quê? A gente fica com medo na verdade, a gente... Pastor Laí até hoje se arrepende, eu acredito nisso. A gente fica muito medo de encarar as coisas, porque igual a gente aqui. O Wesley é o único que é o profissional, mas ele é o profissional na área de propaganda, de marketing, né, digital, parte digital, mas a parte técnica, a gente não tem um cara que é assim, a gente tem alguém técnico de som, um cineasta, sim, que é um cara que manja desse a gente vai aprendendo na marra, com os erros. É isso aí. E eu acho que esse que é o lance que a gente não pode perder. Para avançar. Esse tempo que a gente perdeu, que a gente ficou estagnado, parado, porque igual o Hélio falou, tem igrejas que já estão trabalhando isso há
muitos anos. Tem igreja que estão trabalhando nisso, então ou já está em outro... Já nasceu no digital. Já nasceu no digital, que é muito mais fácil de algumas igrejas que tem 20 anos, igrejas que tem 10 anos, não tem choques de geração. Ela já chega já naquilo ali. Não tem esse negócio, vamos mexer nisso aqui porque não está funcionando. A gente tem... Vamos trocar um púlpito de mármore para um mais bonitinho. Não, de acrílico? É um desafio muito grande para fazer as coisas, porque hoje quando eu falo que a gente apaga fogo, a gente literalmente apaga fogo, porque quando você vai pensar em comprar um equipamento, vou comprar uma mesa de som. O cara conta quantas pessoas do Ministério de Louvor que canta, quantos instrumentos, e compra, às vezes, a quantidade de canal exata. Não sabe que amanhã vai precisar. Ele não pensa assim, eu vou pegar e vou comprar uma mesa digital, ou então vou comprar... Não, isso aqui não precisa não, pô. Entendeu? Eu não vou precisar de uma... Eu lembro quando a gente comprou os equipamentos lá em Coelho Neto, quem comprou uma mesa de som grandona lá em Coelho Neto, foi uma mesa muito grande, pra que isso tudo? Entendeu? Mas você sempre tem que pensar no amanhã. prazo. Não tinha nenhuma equipe de louvor igual a de Austin, que tinha 10 pessoas. Parece um coral. Dava pra botar bastante coisa ali naquilo ali, na mesa. Mas você não pensa também na evolução do técnico. Quando você leva para um equipamento novo para a pessoa, automaticamente, se a pessoa se ela é do ministério, ela vai ter que estudar para mexer naquilo ali. A gente falou aqui, né, do cara que chega na igreja, bota ele no som lá, ele vai ter que estudar, porque eu ficava no som, fala a verdade. Ou então tu vai tomar bronca toda hora, porque vai ter microfonia. Wesley, tu ficava onde na igreja? Eu no banco. Atrás da mesa de som. Baixista, né? Por pouco tempo. Já cantei também na Coelho. Já mexeu na mesa de som. Mexi na mesa de som. Mas quando o negócio começou a ficar muito sofisticado, automaticamente você, que não era o teu ministério, você vai filtrando e vai trazendo pessoas boas para aquilo que vai ser colocado para fazer. Mas por isso que eu bato muito nessa tecla. A gente não pode fazer as coisas para apagar fogo. A gente não pode pensar, não, vou comprar uma câmera, aquela câmerazinha ali serve. Básica, né? A básica serve. Não, a gente vai comprar. Não precisa ser a top, mas não precisa ser não é para ser a básica. Né? Só se o dinheiro só der para comprar a básica. Sim. Aí sim, você não vai deixar sem fazer, né? Porque você só tem para fazer a básica, mas não porque você quer economizar em algo que não precise. Eu acho que muito é isso. Eu sou muito dessa visão que a gente tem que começar a agregar mais pessoas, colocar mais pessoas, e isso com quanto mais tecnologia, se a gente olhar aqui, não tem como botar para olhar, mas a quantidade de equipamentos que tem aqui, vai ter gente que pode olhar e falar assim, cara, que negócio legal, eu quero mexer nisso aí. É o que aconteceu com o Jorge, né? O Jorge com outras pessoas foi também. Inspirado por nós, né? Mas pegando um pouquinho do que você falou, talvez o líder da igreja local olhe para cá e fala assim, não tem como eu fazer isso na minha igreja, porque olha a quantidade de gente que eles têm lá para trabalhar, né? Tem pouquinho. Só que, cara, você não pode pensar assim, né? Você tem que fazer com os recursos que você tem. Só tem o pastor na igreja, não tem, né? A quantidade de jovens é pequena. Só que vamos parar para ver quem são os irmãos da igreja. Deve ter algum garoto lá, alguma garota lá que é mais desinibido, né? Tem um pouco mais de presença nas redes sociais. Porque você não pega essa pessoa e já começa, você quer te dou a conta aqui do nosso Instagram. Você pode gravar uns videozinhos lá pra gente, para postar nos stories, postar um versículo bíblico, né? Claro que você não vai ter uma produção visual, auditiva excelente, mas começa com pouco, né? Vai começando com pouco, grava uns storyzinhos, igual ele falou, grava os stories, posta, faz uma imagenzinha, posta, começando assim, né? Porque aí, com o tempo as pessoas vão vendo aquilo vai tomando forma, vai virando uma bola de neve, e quando você vê, você já tem uma equipe, porque as pessoas começam a se interessar pelo trabalho. Né? Em outras palavras, a gente precisa disso aqui, a ovelha. Não dessa, que essa aqui tem dono. A habilidade, você vai se descobrindo, né?
Você vai se descobrindo. A música, é claro que ela vai ter uma demanda mais exigente, porque você, de repente, precisa de uma resposta mais rápida. Então, você aprender música vai exigir de você mais empenho, talvez. Mas a gente falando da gente aqui, por exemplo, nós falamos sobre a questão técnica nossa, nós vencemos algumas barreiras através de um método meio que empírico, né? Você vai fazendo, vai errando, e assim não dá, vamos fazer dessa forma. Aí você descobre um equipamento, alguma coisa que vem lá da China, que sei das quantas, que você vai ligar ali e vai funcionar. E aí você vai incrementando o seu conhecimento, você vai ganhando outras habilidades e outros conhecimentos. Então, existem N recursos, né? Você tem várias possibilidades de você tentar, de repente, você não tem como comprar uma câmera top, mas você tem como pegar uma câmera que vai te dar ali pelo menos uma imagem básica para você poder começar a fazer uma transmissão. Ou talvez, como o Wesley está falando, você poder contribuir com a tua igreja, participando ali, convidando pessoas, você juntando aqui tudo que a gente está falando, né? Você pega ali, vai fazer um stories, fez a tua devocional lá, você teve uma palavra legal, por que você não pegar um vídeo e compartilhar e falar, olha, sábado e tal, você compartilhar a tua igreja, você pegar, ao invés de você fazer a transmissão toda do culto, toda da mensagem, você fala, poxa, minha igreja não tem gente para poder fazer isso, mas de repente você pegar um pedacinho da mensagem, compartilhar ali. Sim. Né? Ou talvez só a mensagem, né? Eu sou do momento ali antes da pandemia. Eu me lembro, o pastor Samuel, eu tive uma experiência com ele, que eu tive uma oportunidade de participar de uma aula na FATAP, e aí passei a seguir ele nas redes sociais. E aí eu me lembro que ele era pastor de uma igreja, que eu não me lembro agora o nome, e eu passei a ver, ele fazia a transmissão só do momento da mensagem, não tinha a transmissão do momento do louvor, porque eu não sei se era esse o motivo, mas eu acredito que ele não tinha como captar o som da banda, não ia ficar legal, a bateria, por exemplo, você precisa de vários microfones, então ele compartilhava só o momento da mensagem. Chegava no momento da mensagem, ele fazia, de início eu acho que ele só gravava, depois ele passou a fazer a transmissão, alguma coisa assim, e aí só a mensagem. Então, assim, é algo legal, algo que já existia antes, né? Eu já admirava antes, já olhava antes, parava lá para assistir a mensagem dele. Então, assim, existe possibilidades, existem saídas, né? Você preparar estudo e você, ao longo da semana, fazer um estudo bíblico. Estiveram aqui com o Cláudio falando sobre escola bíblica, e você, de repente, gerar conteúdo ali ao longo da semana para as pessoas da igreja poderem estudar. Aí, sábado nós vamos falar sobre o tema tal, o professor está aqui passando as instruções. Então, acho que são coisas interessantes, são coisas legais para a gente poder compartilhar a questão da fé, a gente poder compartilhar isso. E eu não sei falar muito não, mas tem um vídeo aqui da igreja que está falando sobre esse assunto. Eu vou compartilhar contigo, tu assiste lá. Tá cheio de conteúdo com a TV. A TV Viva a Promessa. Então é algo que a gente não tem desculpa de não compartilhar. A gente tem a da tua igreja, tem o conteúdo de outras regiões, de outras igrejas. Se a tua igreja não faz ainda porque não tem estrutura, mas você pode compartilhar coisas de outras igrejas, de outras convenções, de outras regiões, mas que vai alcançar pessoas que estão próximas a você. O que a gente precisa fazer mais é valorizar mais o que é nosso, né, pastor? A gente precisa valorizar o que é nosso. A gente assiste muitas pregações de outros pastores, de outras denominações, né? É bom, não tô falando que é ruim, mas valorizar o que a gente tem de melhor. A gente está entrando com vontade. A nossa igreja na região lá de São Paulo está vindo com vontade, está vindo forte, estão melhorando cada vez mais. Sim. Então a gente precisa valorizar, compartilhar aquilo que é nosso. Amém, igreja? Por que é tão difícil as pessoas assistirem, compartilharem, participarem do que é nosso? É mais fácil eles assistirem outros conteúdos de outras igrejas, de outras pessoas particulares. A boca coçou aqui. Olha, segura, pai. Eu quero intriga. Eita. Intriga. Nossa, ficou até silêncio, gente. Cara. É complicado. É pra falar mesmo? Pode falar? Se gerar conselho, que seja lá. Tua cabeça tá sentença, mano. Na minha visão, como profissional de publicidade, eu acho que o marketing da igreja geral é muito fraco.
né? Quando a gente compara com das outras igrejas, então a gente pega para analisar e ver. Então eu acho que é muito fraco. Eu acho que eles não conseguem engajar todas as igrejas. Todas as igrejas, né? Eu acho que é uma linguagem muito direcionada, acho que é uma linguagem muito regional de São Paulo. Entendi. Acho que por isso que a gente não consegue, a gente não se vê ali, né, de fato. E é por isso que eu acho também que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é para dar um pouco da cara do Rio de Janeiro para a Igreja Adventista, né? Entendo. Então, assim, como profissional mesmo, acho que falta um pouco de algo maior. De uma estratégia que englobe todas as igrejas, né? Que uma linguagem que fale com todas as igreas. Acho que é isso que falta para a nossa igreja, para geral, não regional. Pegar esse link ainda, né? Como a gente tem, igual a gente falou, a gente tem igrejas com um perfil diferente. A gente tem uma igreja do Nordeste que é de um jeito, você tem uma igreja de São Paulo que é um outro extremo. O Sul já é outro. E de repente ainda falta encontrar a forma de algo que converse com todas essas regiões, né? Então é difícil. Tá, mas aí e a gente aqui? Nós, entre nós. Eu entendo. Da mesma maneira, né? Para quem não está entendendo o que a gente está falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Os programas da Geral, né? Da TV Viva a Promessa. Existem alguns programas, por exemplo, que é a parte que envolve música. As músicas, elas são bem... Pode até ser a mesma música, mas a pegada da música ela é diferente. Muito diferente. Né? A levada da música, a batida, o swing, sei lá o que a gente poderia dizer tecnicamente, ritmo, né? Ou de maneira mais clara. Mas a gente tem uma diferença. E essa diferença às vezes causa realmente um distanciamento, pode ser. A palavra não, eu não me vejo assim na palavra muito distante não, acho que a palavra ela tá ali mesmo do encontro. Sim. Tirando, é claro, né? Você vai pegar aí o pastor Eleilton, ele vai falar porta, né? O pastor Eleilton não, na verdade o Samuel? O pastor Adelmilson. O pastor Adelmilson ele vai falar porta, não vai ter jeito, né? Porque tem um sotaque ali, mas a palavra em si, não foge, né? Mas a questão regional da música, da pegada, da levada, da fala também, o jeito de falar, não tem a gíria, tem também o sotaque, mas eu quero dizer assim, talvez possa causar algum distanciamento. Mas e a gente aqui, entre nós, cariocas e cariocas? Qual seria essa... A igreja também está começando, né? A fala do Wesley, ela vem de encontro, na verdade, não é uma crítica porque eles estão fazendo errado, mas é o início de um projeto, né? É o início de um sonho. O pastor Felipe até na live fala que é um sonho dele é criar uma grade onde a igreja funcione ali 24 horas TV. Mas ainda não é esse momento, mas está se começando, já temos aí quase todo dia, a gente tem pelo menos uns 4 programas aí, se eu não estiver enganado, né? Nas minhas contas aqui. Mas assim, dentro disso tudo, nós aqui entre nós, a dificuldade da gente poder focar no nosso conteúdo e a gente talvez valorizar muito mais conteúdo de fora. Isso também tem a ver? Eu acho que como a gente está chegando atrasado, né, a gente está chegando atrasado nesse momento, então as pessoas elas estão mais acostumadas a consumir o que não é nosso, porque a gente nunca fez. Então, como a gente está dando esse pontapé inicial agora, então como é que eu posso dizer? É esperado que conforme a gente for evoluindo, conforme a gente for criando conteúdo, botando pregação, falando sobre coisas de atualidade dentro da visão bíblica, as pessoas, os nossos irmãos consumam aquilo que a gente cria, porque até o momento a gente não criou nada. Certo. Né? Então a gente pega aí os pastores de fora e já estão falando há muito mais tempo. Então acho que... Até a facilidade dele com as câmeras é diferente, né? Sim, né? A gente não está acostumado com isso, né? Então acho que está começando, né? A gente começou, está indo devagar, conforme a gente for criando novas coisas e for apresentando para as igrejas, aí a coisa vai fluindo, vai fluindo. Mas a princípio a gente não faz nada, nunca fez nada, né? Falta as pessoas também, de repente, sugerirem algo? Falta, é bom a gente saber o que as pessoas querem, o que as pessoas querem ouvir, né? O que elas querem ver. Não só para elas próprias, né, mas para que elas possam divulgar aquilo.
Então é importante a gente saber o que elas precisam ouvir, então o que elas querem ouvir. Isso é importante também. Vocês estão melhorando? Pode falar. O que vocês acham, então, assim, qual é a sugestão que vocês deixam para os pastores, liderança local, com relação à rede social e tudo mais? Eles interagirem mais com as pessoas, criar mais devocionais, algo mais pessoal, talvez de repente fazer mais lives. Você tem aquelas lives que a pessoa faz no Instagram ali, né? E falar, enfim, não sei, o que vocês sugeririam? Na minha visão da música, né? Que a música também ela pode ser colocada. Eu acho que a gente tem que fazer. Até eu falei quando a gente conversou aqui, eu acho que a gente tem que começar a fazer os nossos. Sim. Começar a fazer as nossas coisas. Na música e o meu ministério é música e arte. Tanto na música, tanto na arte, a gente tem que começar a botar ao nosso jeito, a nossa cara. Mesmo correndo esse risco, igual o Wesley falou, de muitas das vezes você colocar algo que é muito setorizado. Né? É só um determinado setor, que isso pode acontecer também aqui dentro da nossa região. A gente criar um conteúdo que tem mais a cara de uma determinada igreja, tem mais tem que começar a fazer alguma coisa, para depois a gente começar a ter esse mix, né, de informação, que hoje, muitas das vezes, tem irmãos que têm louvores dentro de casa que tem vergonha de entregar para cantar na igreja. Tem irmãos que têm poesias dentro de casa que tem vergonha de falar. Tem irmãos que tem testemunho de vida que poderia escrever um livro, que se escreve muito bem, poderia estar escrevendo um livro, poderia estar postando. Acho que foi o pastor Daniel Fresh, né, no último podcast do MMA, ele falou sobre isso, sobre empreendedor, sobre a pessoa empreender. Tem pessoas que poderiam estar empreendendo, não um empreendedor apenas para ganhar dinheiro, né? Mas um empreendedor para você criar coisas. E a gente está perdendo pessoas, atrofiando as pessoas criativas. A gente tem dentro da igreja muita gente criativa, muita gente com muito talento, mas que está saindo, né? E está sendo meio que abafado, porque não tem coragem de colocar, tanto na música, tanto no teatro, tanto na poesia, tanto nos livros. Você tem o Edivaldo que pinta, né? Tanto na pintura, né? A gente viu aí do 90 anos, né? Foi feito um desenhozinho como se fosse uma animação. Muito legal, cara. Pessoas com criatividade e tal. Eu acho que o grande conselho para o pastor é para ele fomentar essa criatividade dentro da igreja dele. Eu acho, até pegando um gancho do que o Sérgio falou, não sei se os irmãos já sabem que a gente, né, tá com um projeto de músicas autorais. Para que os irmãos que gostam de compor, gostam de escrever música e tal, eles mandem pra gente, para que a gente possa, né, gravar com os equipamentos que a gente conseguiu obter, né, não são os top de linhas, mas dá pra gente brincar um pouco. Os equipamentos que a gente tem hoje dá pra gravar muito bem. Dá pra gravar coisa muito boa. Com qualidade. Sim. Então, assim, a gente quer incentivar que as pessoas elas escrevam músicas do que a gente acredita, né, do que a gente professa. Então, a gente está com esse projeto aí que ia ser lançado agora no aniversário da igreja de 90 anos, mas que acabou que a gente adiou para poder fazer uma coisa mais elaborada, uma coisa com mais qualidade para os irmãos. Então, tá aí o convite, né, para vocês. Se vocês tiverem músicas, letras, composições, mandem para a gente. A gente vai ficar muito, muito contente em ler, em colocar elas para transformar elas em músicas para que as outras igrejas, né, possam também conhecer e cantar e adorar a Deus, todo mundo junto. Quando o Wesley fala em transformar elas em música, não é só harmonia musical. Harmonia, né? Mas na verdade é uma produção musical, uma produção visual, onde a gente vai apresentar isso para a igreja. Sim, seria bom mesmo. Uma banda regional cantando, tocando e tudo mais. Exatamente. Já tem algumas músicas, né, Sérgio? Você já sabe quantas músicas você tem lá? A
Então, a gente tem esse processo de você convencer a pessoa em deixar colocar a música, né, para isso, mas a gente tem já em mente assim, já 2 músicas, né? A gente já vai começar a gravar uma, né? Mas a gente tem 2 músicas já meio que já encaminhadas. Tem outros que tá dentro de um processo de como que vai ser feito, o que vai ser feito, como que vai ser conduzido. Vai passar por um processo, né? Uma seleção. Assim, igual a gente tá falando, a gente vai mandar manda todas as músicas, de repente a tua música não vai entrar agora. Sim, mas a gente vai ouvir todas, vai fazer a seleção. Mas também nada impede, se o cara não quer mandar para a região, mas ele começar a inserir dentro do culto dele, pode, sim. Entendeu? Dentro do Foi o que aconteceu com a música do Luciano, né? Que agora tá lá em Austin. A gente começou a cantar a música dele, a música que ele escreveu, ele tava lá em Vicente de Carvalho ainda. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi a música dele, foi em Vicente de Carvalho. Isso já tem o quê? Ele era lá de Vicente. Ele era de Vicente, né? Acho que ele era da Penha e depois na igreja da Penha foi para Vicente de Carvalho. Então essa foi a primeira vez que a gente ouviu que eu ouvi a música dele e que eu pensei que essa música era assim, de fora, porque a música realmente é muito boa. É aquela que a gente cantou no Caos lá? Não Caos, acho que não. Caos, não, a gente fez um videozinho, a gente fez um vídeo. Então, é isso mesmo. Foi essa música. Que a gente gravou no Caos. Ah, tá. Então, assim, tá vendo? São coisas que eu não sabia que ele tinha escrito essa música. Eu conheci ela lá quando a gente foi gravar. Fiquei sabendo há pouco tempo e que me pegou de surpresa, porque a qualidade da música é muito boa. Então, assim, né, voltando no que o Sérgio falou, a gente tem gente muito criativa, a gente tem excelentes pessoas com habilidades incríveis na igreja e que a gente quer aproveitar essas habilidades em prol da igreja, né? Então é isso. A gente tem até aqui um palhaço, né? Fala aí, Jonathan. O Jonathan é o palhaço, Palhaço, como é que é o nome do palhaço? É o palhaço Juquinha, tá a respeito. Palhaço Juquinha, como é que é o nome da... A boneca docinho. Boneca docinho. Minha irmã. Tá lá em Guapi, beijo, minha irmã. Aí, vocês precisam de um palhaço aí, pode falar com o Jonathan. Chama aí, uma palhaçada. Evento das crianças aí, pode chamar a gente que a gente vai. Anda de bicicleta de uma roda. Faz uns truquezinhos lá. Faz truque de mágica. E tem adulto até que fica perdido aí, querendo saber como é que faz. Porque não sabe como é que faz, não. Mas é uma mensagem muito boa, uma arte muito boa. A gente fez uma vez aqui no evento em Caxias, pro Dia das Crianças. Já fizemos em outras igrejas e... Olha, dá um resultado tremendo. É gratificante. Fica marcado na memória. Dá até vontade de chorar. Pera aí, homem. Tu vê criança aceitando Jesus, mano, não tem preço. Não tem preço. Tu vê criança aceitando Jesus, não tem preço. E é lindo demais. Tu vê pessoas, crianças que não pertencem à igreja. Lá em Bom Pastor. Tem foto lá, gente. Pessoal que a avó leva para o centro de macumba. A mãe acompanha a criança no centro de macumba, centro espírita. E a criança está na igreja todo sábado. E teve um evento, a gente marcou a data, só que choveu, faltou água, questão de água, acho que faltou água na região e tivemos que mudar a data e quando foi, estava lotado de gente lá, criança e bastante criança aceitando Jesus. Não tem preço, meu Deus do céu, não tem preço. É cumprindo a missão, fazendo aí. Tem também o nosso irmão lá, o irmão Vander, né? O Vander, o Chaves. Que é o Chaves. Nossa. Cara, tem muita gente. O irmão Vander tem muitas habilidades, né? Já vou falar logo. O irmão Vander é fera. O Vander é fera mesmo. Eu lembro dele, eu entrando em mesquita, ele saindo do barril. É isso. Nossa, tem muita gente talentosa na igreja. Muita gente talentosa. O problema todo que é o que a gente falou, a gente ficou muito tempo apagando o fogo. E quando você fica apagando o fogo, você não tem tempo para você ficar pensando no que você fazer. Você só vai lá, resolve aquele problema e já cria. Daqui a pouco tem outro problema, aí acaba você travando isso. Eu acho que a gente tem que. E aí esses talentos ficaram muito para trás. A gente perdeu muitas pessoas, perdeu, que a gente diz assim, que os talentos foram enterrados, né? Porque não tiveram uma continuidade, não tiveram acho que não tiveram uma visão de aproveitar, né? De aproveitar. É isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe e meu pai pra você, mano? Não, meu pai já não tá mais aqui, mas vou encontrar com ele embaixo da árvore da vida. Marcou comigo lá. Marcou? Marcou, mano. Tá registrado aí. Aí, ó.
Quer falar uma coisa? Não, Quer mandar um beijo pra sua esposa? Vou mandar Eu te amo. Deixa eu tem que dormir falar, na cama de mandar novo. um beijo pra Dayana, mandar um beijo pro Isaac, meu filho, pra igreja. A última vez eu vim aqui, eu não falei da minha igreja, porque a igreja que sou apaixonado por aquela igreja. Não, mano, daqui a 2 anos tu volta de irmão de novo, mano. Mas tá lá, pô. Tá Não manda beijo pra igreja? Vai. Manda. E essa igreja lá de Santíssimo é algo que é. É santa. Não, é tremendo, os irmãos lá. O negócio lá é forte. O negócio lá é forte. É muito amor envolvido mesmo. Quer mandar um beijinho pra mamãe? Mãe, beijo, mãe. Cadê? Tá aqui. Beijo, mãe. Posso esquecer também da minha esposa. Beijo, amor. Luiane. Aí, ó, Luiane. Luiane tem um monte de seguidor no Instagram. Deixa eu mandar beijo pra minha Como é esposa que é o Instagram também. dela? Fala aí. Lu Ferrari Blog. Aí, ó. Esse é o Instagram. Lu Lu Ferrari Blog. Aí, galera. Quero mandar um beijo também pra minha esposa e dizer que só Deus mesmo pode ter misericórdia de mim pra colocar você na minha vida. Aqueles filhos todos lá que tu tem. Davi e Maitê. Aquele menino branco, que é transparente. Rapaz, eu chamo ele de negão, cara. É o meu negão. Beijo, crianças. Olha aí, gente. Obrigado pela participação de todos. Lembro aqui a vocês que o nosso propósito... Passa pra cá. Aí, não. Ei, calma. É um. Vai lá. Aí. Foi, pronto. Olha aí, ó. O Denison tá ajudando a gente ali, já que tá todo mundo aqui, né? Então, eu queria pedir para você participar com a gente. Ir lá no Instagram da convenção, Promessistas Rio, deixar ali tua sugestão de pauta, de repente você tem algum assunto para tratar, e a nossa ideia é essa, a gente poder debater aqui alguns assuntos, né? Hoje nós falamos de uma maneira geral, mas não podemos tratar sobre alguns assuntos específicos, né? Como alguns, por exemplo, surgiram aqui, a gente falar sobre a questão teológica da Igreja Preta, existe algum impedimento, biblicamente falando, né? Outros assuntos que relacionados aí tatuagem, a questão aí da sua vida, né, cotidiana, enfim, pensa nisso direitinho, ajuda a gente, compartilha, participa, né? A sua sugestão ela é sempre bem-vinda, nós sempre observamos ali as sugestões e queremos, é claro, cada dia mais, como foi falado aqui, melhorar a qualidade daquilo que nós estamos produzindo para que você cresça, né? Você crescendo, a igreja vai crescer e com toda certeza mais pessoas vão ser alcançadas. Quando você estiver lá assistindo a sua live, a live da sua igreja, ou ainda que você esteja presencialmente na igreja, por que não você entrar lá no YouTube rapidinho, pegar o link da igreja e compartilhar nas suas redes sociais? É extremamente importante. A gente pega o celular às vezes para conferir se tem alguma notificação ou não na hora do culto ali. Por que não a gente pegar lá, entrar na live e compartilhar aquele link nas nossas redes sociais, permitindo assim que outras pessoas que não estão lá presentes possam assistir, ouvir, participar, né? E de repente você alcança, a sua igreja alcança uma pessoa por um compartilhamento que você fez. Então, que Deus possa abençoar poderosamente. Estamos em evolução e vamos continuar até que o Senhor Jesus volte. Que possamos prosseguir buscando sempre melhorar, sempre estar fazendo aí de forma mais agradável e fazendo com que a mensagem do reino alcance os corações. Amém? Finalizamos? Fechou? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, família promessista! Valeu! Olha o palhaço. Você levou um teco aqui, não levou?